Olá para você que acompanha essa entrevista aqui no canal do Reverso, Jornal Laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Miranda Perosini e hoje discutiremos sobre como a pandemia de Covid-19 modificou a nossa relação com o entretenimento. Hoje está aqui comigo a professora Regina Varela. Regina, ela é doutora em comunicação social pela PUC-Rio, trabalhou como coordenadora de mídia e programação na Rede Globo, possui 19 anos de carreira como professora universitária na área de comunicação, com ênfase nas disciplinas teóricas, como cultura das mídias, comunicação e política, história das mídias, comunicação e semiótica e teoria da comunicação. Bom, como eu já disse, nossa conversa hoje é sobre como a pandemia de Covid-19 acabou modificando as nossas relações com o entretenimento. Justamente, né, Regina, nesse período que a gente está mais em casa, necessitando se entreter de alguma forma, utilização das nossas queridinhas telenovelas, né, por conta de questões de segurança. Regina, primeiramente, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria perguntar para você, você já imaginou em alguma vez, aí, dentro dos seus anos de carreira, que a telenovela poderia parar? Boa noite, Miranda. É um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre esse assunto que é uma paixão, né? Esse assunto telenovela, com o qual eu trabalhei 18 anos na Rede Globo, fazendo mídia e chamada de telenovela. E realmente eu vou dizer para você que eu acho que não sou só eu acho ninguém que trabalha em televisão imaginou um cenário em que fosse impossível gravar qualquer novela. Gravar, não, continuar gravando as novelas, porque as novelas estavam no ar, né? Elas estavam sendo exibidas e, de repente, pelo problema da pandemia, foi necessário parar as gravações. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa absolutamente inédita. Né? Se a gente pega a história da telenovela, da história da televisão, não tem nada parecido com isso. O que eu me lembro de ter acontecido foi quando a primeira versão de Rock Santeiro foi proibida em cima da hora, praticamente no dia, na véspera dela ir ao ar, ela já tinha muitos capítulos gravados, editados. O que aconteceu? Eu só estou tendo traído um pouco pela memória, eu acho que foi Selva de Pedra, que fizeram um compacto, enquanto se produzia, correndo, uma outra telenovela para colocar no horário nobre. Tirando isso, não tem nenhum outro fato que tenha parado a produção de telenovelas. Pois é, Regina. Então, para contornar, né, essa situação da pandemia, a gente sabe que o carro-chefe da Globo, né, o carro-chefe das produções audiovisuais no Brasil é a telenovela. Então, para que isso não fosse pausado, algumas reprises vieram ao ar no lugar. Você acredita que a repercussão, como que o público, você acredita que o público recebeu essas reprises, né? A volta de algumas novelas que marcaram época, como Fina Estampa, por exemplo, Totalmente Demais, a volta até de Novo Mundo, né, que foi um gancho para a próxima novela das 6, também muito bem articulado. Como você acredita que o público tenha recebido isso? Você acha que isso mudou um pouco as nossas formas de consumirem o gênero? Principalmente porque vem num contexto totalmente diferente, né? Hoje a gente tem o streaming, tem a Globoplay, tem a Netflix. Você acha que isso ajudou a gente a modificar nosso hábito de consumo? Miranda, as novas plataformas, elas possibilitam que o brasileiro, só fazendo um adendo, o brasileiro tem um caso de amor com a telenovela. Né? O povo brasileiro desenvolveu uma relação com a telenovela muito forte. Então, o que essas plataformas estão mostrando? Elas estão mostrando que esse laço realmente é muito forte. Se você pensa no canal Viva, se você pensa no Globoplay,
se você pensa como a própria Globo, a TV Globo, o canal aberto, faz as chamadas das telenovelas que estão sendo reprisadas no Globoplay, no canal Viva, a gente percebe que o amor continua, a audiência continua. Sem dúvida nenhuma, no canal aberto, a base de estrutura da grade de programação da Rede Globo, ela é calcada em 3 novelas, primeiro com um telejornal e depois com 2, né? Então, essa formatação de grade, que privilegia o produto telenovela no horário nobre, novela das 6, novela das 7, novela antiga das 8, depois das 9, ela já se mantém há mais de 50 anos. Então, mesmo tendo as reprises, as pessoas, até por essa questão da pandemia, quem tem a opção das outras plataformas, continua vendo telenovela nas outras plataformas. Quem não tem, continua vendo a reprise das telenovelas no canal aberto. Você está entendendo? É uma questão, assim, a ligação do produto com a audiência. É uma relação de amor que o Brasil vive com a telenovela. Então, em qualquer plataforma, e mesmo em reprise no canal aberta, a gente tem audiência. Eu acho que o que não poderia dar certo, na minha opinião, seria tirar a telenovela do horário e botar, por exemplo, filme. Eu não consigo imaginar, trabalhando em programação, como eu trabalhei durante 18 anos, essa opção. A opção seria, certamente, uma reprise de telenovela que tivesse obtido sucesso de audiência, que é o que eles estão fazendo, por sinal. Uhum. E, Regina, você, na sua concepção, as novas produções, né? Porque agora nós tivemos um tempo e a Globo teve que se adaptar às gravações durante a pandemia, né? Nós temos aí a volta de Amor de Mãe e de algumas outras novelas que estão dando sequência de onde haviam parado, né? É claro, bem menores do que, como posso dizer, bem mais reduzidas, né, do que antes, com um número reduzido de capítulos. Você acredita que estamos lidando muito bem com essa adaptação até o momento, né? Até porque aí houve uma mudança muito significativa. Você acredita que as pessoas, além de estarmos conseguindo manter o nosso padrão, você acredita que as pessoas passaram a dar mais importância para esse gênero depois desse tempo aí de reprises? Eu não sei se passaram a dar mais importância, mas eu acho que o que acontece é uma manutenção de vínculo. O vínculo estabelecido pela audiência com as telenovelas, a gente está falando especificamente das novelas da Globo, né? Então, assim, com relação ao padrão, o padrão se manteve, porque as telenovelas, todas elas passaram já, elas já foram exibidas, então elas já cumpriram a questão do padrão. Agora, o que eu acho mais interessante é a gente perceber a questão do vínculo. Como que esse vínculo é importante, e nesse momento de pandemia, em que as pessoas, no primeiro momento, estavam mais em casa, e agora, nesse momento tristíssimo que a gente está vivendo, estão voltando a ficar mais em casa, como que esse vínculo, ele não se perde, ele não é cortado, você está entendendo? É um vínculo que está sendo alimentado mesmo com as reprises. Mas as pessoas que têm o hábito da telenovela naqueles horários, elas estão sendo mantidas, e eu acho que a questão das telenovelas estarem também em outras plataformas, sem dúvida nenhuma, amplia esse público. Você está entendendo? Eu acredito que a manutenção do vínculo está sendo feita através das reprises, e acho que elas estarem sendo exibidas também em outras plataformas, essa outra visibilidade, eu acho que o vínculo aumenta. Você aumenta o leque da audiência, você está entendendo? É o meu pensamento sobre isso.
Regina, você tem uma vasta experiência, né, com a audiência e com a programação da Globo especificamente, né? Acredito também, eu como uma boa noveleira, estudante de jornalismo, acredito também que a manutenção desse vínculo tenha sido muito bem pensada ao longo da modernização dos nossos meios, né, dos nossos suportes comunicacionais, né? Então, assim, infelizmente, nós não temos todo o tempo do mundo para discutir de um assunto que tanto eu como você somos muito fãs, mas acredito que esse pouco tempo que tivemos é o suficiente para instigar aqueles que nos assistem a entender um pouco mais sobre o gênero, a entender um pouco mais sobre esse amor, né? Esse amor característico, esse vínculo que os brasileiros têm com a telenovela e como ele é fundamental para entender a forma como a nossa sociedade funciona. Eu te agradeço imensamente pela sua participação ainda que breve. E espero que nós possamos conversar muito mais sobre isso. Espero que você que está em casa assistindo se cuide e que busque entender um pouco mais e que se sinta um pouco mais instigado a entender mais sobre a importância do entretenimento. A gente vai ficando por aqui e a vocês o meu até logo. Muito obrigada.